Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Noite de Apostas e voltamos hoje para falar de dois jogos que prometem bastante. Os dois jogos do italiano, Roma versus Atalanta e Napoli versus Lazio. Principalmente Napoli versus Lazio, porque é uma briga praticamente que direta pela posição. E antes da gente começar a análise do vídeo e os palpites, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que eu mandar os vídeos você receber a notificação em primeira mão. E não esquece de deixar aquele like porque isso ajuda bastante a gente na produção de conteúdo. Vamos lá aqui falar do primeiro jogo, Napoli versus Lazio. Como eu disse aqui, Napoli tem aqui, Lazio tem um jogo a menos que a Napoli. E se a Lazio vence essa partida, Lazio assume a quinta colocação com um jogo a menos ainda, nessa disputa direta aqui com a Napoli pela posição. Napoli tem 66 gols marcados e 35 gols sofridos. E Lazio tem aqui 51 gols marcados e 41 sofridos. Jogando em casa, a equipe da Napoli tem 38 marcados e 15 sofridos em 15 jogos. E jogando fora de casa, a equipe da Lazio ela vem aqui com 23 gols marcados e 21 gols sofridos em 15 jogos. Bom, a gente vê aqui que são dois times que eles marcam muitos gols e que eles também sofrem. Principalmente a Lazio fora de casa geralmente sofre gols. Vamos olhar aqui os últimos jogos entre essas duas equipes. A gente tem aqui, ó, nos últimos 5 jogos da equipe da Napoli, a gente tem 3, ambas marcam aqui, e 2 jogos que a Napoli marcou 2 gols e não sofreu nenhum. E a equipe da Lazio a gente tem aqui 3, ambas marcam também, e mais 2 jogos que a Lazio marcou e não sofreu. No confronto direto a gente tem aqui vitórias geralmente do time da casa, né? Lazio, Napoli, Napoli, Lazio e Napoli venceram os últimos 5 jogos. Mas na casa da Napoli a gente tem aqui 4 vitórias seguidas da equipe da Napoli e um empate aqui. Só que o que devemos observar aqui é o mercado de gols. Acredito que o mercado de gols vai ser bem interessante para essa partida, até porque nos últimos 5 jogos na casa da Lazio, na casa da Napoli, entre Napoli e Lazio, a gente tem aqui um 3-1, 2-1, 4-1, 1-1 e tem esse 1-0 aqui. Mas costuma ser jogos bem ofensivos, digamos assim, jogos que o placar é bem movimentado. Então, o que é que eu vejo para esse jogo? A Napoli vem aqui com desfalque de Ospina, que é o goleiro titular, não vai jogar essa partida. E a Lazio vem aqui com desfalque de Luiz Felipe. Napoli tem odd 2, Lazio 3,60. Não gosto dessa odd 2 para a equipe da Napoli. Acredito que essa odd deveria estar maior, mesmo com todo o favoritismo histórico, digamos assim, de que a Napoli vem ganhando jogos em casa contra a Lazio. Porque, além de ser uma briga direta essa partida pela posição, a Lazio é uma equipe forte. É uma equipe que pode muito bem vencer e surpreender aqui a equipe da Napoli. Então acredito que essa odd deveria estar um pouco maior. Por isso, para mim, entrar a favor da Napoli na partida ou a favor da Lazio não tem valor. O que eu gostaria de buscar nesse jogo aqui é no mercado de gols. Over 2,5 acredito que seja uma entrada bem interessante. Ambas marcam também. Acredito que as duas equipes têm capacidades... plenas capacidades de marcar gols nessa partida, né? São equipes que marcam e sofrem gols, né? E gol no primeiro tempo, a entrada bem interessante aqui também, porque são duas equipes que costumam fazer gols no primeiro tempo, principalmente a equipe da Lazio marca bastante no primeiro tempo. Geralmente a Lazio ela vence o primeiro tempo e no segundo tempo toma sufoco, né? Então gol no primeiro tempo é uma entrada bem interessante. Over 2,5, ambas marcam, e over 0,5 HT podem ser 3 entradas interessantes para essa partida. Passando aqui, a gente vem para Roma versus Atalanta. Nessa partida aqui, a gente tem a Atalanta como favorita, né? Mesmo a Roma em casa, a Atalanta é favorita na partida. A Atalanta tem aqui a odd de 1,90 e Roma com a odd de 3,60. Roma vem com alguns desfalques aqui, né? Bem mais do que a Atalanta. A Atalanta só tem um desfalque. E vamos aqui para os últimos 5 jogos entre essas equipes. Nos últimos 5 jogos, a Roma ela veio oscilando, né? 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Veio oscilando bastante nos últimos 5 jogos. Perdeu a última partida de virada para o Torino, né? Então, assim, Torino, um adversário que briga bastante pelo resultado, mas não consegue obter o resultado. Mas conseguiu essa vitória aqui para cima da Roma de 3-1. Uma vitória sensacional da Torino. E a Atalanta vem aqui com 4 vitórias seguidas e na última partida venceu a Juventus. Então, assim, nos últimos 5 jogos a gente tem 3 vitórias da Atalanta e 2 empates, né? 3 vitórias seguidas aqui nos últimos 5 jogos, com placares de 4-1, 2-1, 2-0,
3-3, 3-3. Ou seja, mais um cenário aqui em que temos dois times que marcam muitos gols e sofrem também muitos gols. A Roma, jogando em casa aqui, vem com placares de 1-1, 1-0, 2-0, 3-0 e 1-0. A Roma, ela, nesses últimos 5 jogos aqui, ela não veio sendo a Roma que é normalmente. Geralmente em casa, a Roma faz muito gol. É um time muito over jogando em casa. Fora de casa, nem tanto. É um time que mais leva a gol do que consegue fazer. E a Atalanta aqui, fora de casa, temos placares aqui de 3-2, 2-0, 3-1, 1-0 e 2-0. A Atalanta é um time que costuma fazer seus gols nas partidas e a Roma também, jogando em casa, é um time que costuma marcar. Então ambas marcam, pode ser bem interessante para esse jogo. O over 2,5 também, eu acredito que seja uma partida que vão ser dois times super ofensivos. É o estilo da Atalanta ir para cima, e a Roma jogando em casa é um time que também vai para cima. Na tabela de classificação, a gente tem aqui Atalanta em 4º colocado e Roma em 7º colocado. Roma precisa conseguir esse resultado, mesmo sendo um jogo muito difícil contra a Atalanta. A Roma precisa desse resultado, está aqui com 54 pontos, precisa vencer para poder tentar brigar aqui pela 6ª e 5ª posição. E a Atalanta precisa vencer para se manter tranquila. Então acredito que as duas equipes vão buscar muito esse gol. O Roma jogando em casa é o 3º melhor time do campeonato. Foi o que eu falei, a Roma é um time muito bom em casa. Tem 34 gols marcados e 17 sofridos em 16 jogos. E a Atalanta fora de casa é o 3º melhor time jogando fora de casa, com 30 gols marcados e 16 sofridos. Então é o 3º melhor mandante contra o 3º melhor visitante. Acredito em um jogo excelente para o mercado de gols. Over 2,5, ambas marcam, e over 0,5 ou over 1 no primeiro tempo. Acredito que sejam entradas bem interessantes. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Tamo junto e até a próxima.